Boa noite, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez, nosso momento de devocional, quando nós podemos deixar aos pés do Senhor os nossos fardos, podemos ouvir o que Ele tem a nos dizer, ouvir da Sua palavra, que é um bálsamo para os nossos corações, que é o ensino que nós precisamos para as nossas vidas. E nessa noite eu quero que você me acompanhe na leitura da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos de 14 a 17. Romanos 1, de 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Irmãos, quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, à igreja de Roma, ele tinha o objetivo de ensinar àqueles irmãos o que era o Evangelho de Cristo, o que era a graça de Cristo, o que era a fé. Romanos é considerado hoje pelos nossos teólogos como um tratado teológico, o livro mais importante da Bíblia quando se trata de ensinamentos sobre a doutrina da graça, sobre a justificação pela fé, sobre a importância do Evangelho e sobre o que é o Evangelho. E nesse versículo, então, Paulo define claramente o que é o Evangelho. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, as boas novas de salvação, elas são o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja ele judeu, seja ele gentio. E ele diz, porque a justiça de Deus, ela é revelada de fé em fé, ou seja, se você crê, você então é capaz de conhecer e entender a justiça de Deus, porque o justo vive pela fé. Então você precisa crer nessa notícia, nessa boa notícia, né? O evangelho não é um conselho, ele é uma boa notícia, uma boa nova de salvação, é a mensagem de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O evangelho é Cristo Jesus crucificado, nos trazendo salvação e justificação. E Paulo então define claramente o que é o evangelho aqui nesses versículos. Mas quando nós lemos esse texto, esses versículos de Romanos, assim como a subsequência, né, a sequência dessa carta de Paulo aos Romanos, nós também podemos entender o que o evangelho não é. Porque nós vivemos dias em que muito se tem sido dito a respeito da palavra de Deus, a respeito das ordenanças do Senhor, e muitas coisas são falsas, e muitas coisas são mentirosas, e muitas religiões têm enganado as pessoas e sendo usadas até pelo inimigo para afastar as pessoas da verdade, né? Paulo disse a Timóteo que quando chegasse nos últimos tempos, os tempos que nós estamos vivendo, as pessoas teriam comichão nos ouvidos e que elas então abandonariam a verdade para dar ouvidos a mentiras, a fábulas, a histórias, porque a mensagem do Senhor, o evangelho, não seria suficiente para elas. E é o que tem acontecido hoje. Nós temos ouvido mentiras e heresias de todas as formas. Mas Paulo aqui então fala o que o evangelho é e o que o evangelho não é. E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. O que o evangelho não é, o verdadeiro evangelho? O evangelho que Paulo prega, de qual ele fala nesses versículos e na sua carta aos Romanos, não é o evangelho da prosperidade. Hoje a gente vê florescer no mundo, né, o evangelho da prosperidade, um outro evangelho, um falso evangelho, que não é o evangelho da cruz. O evangelho da prosperidade promete conforto, promete riqueza, ao invés do sacrifício, da renúncia,
das coisas que o evangelho da cruz prega. Ele é um evangelho que está focado, o evangelho da prosperidade está focado na vida do homem aqui, coloca o ser humano no centro em vez de Deus. Ele é antropocêntrico, não é teocêntrico. E nesse evangelho é Deus quem está a serviço do homem e não o homem que está a serviço de Deus. Nesse evangelho, no evangelho da prosperidade, é a vontade do homem que deve ser feita no céu e não a vontade de Deus, que deve ser feita na terra. E esse, então, é um falso evangelho, porque ele confunde prosperidade com salvação, riqueza na terra com bem-aventurança no céu. Ele troca, então, a cruz pelo dinheiro, a bem-aventurança eterna pela prosperidade, a salvação pelo sucesso. E esse falso evangelho, então, substitui a promessa das mansões celestiais, das mansões de glória, pelas mansões aqui da terra, pelas coisas que acabam e que são corruptíveis. Esse evangelho da prosperidade, que não é o evangelho que Paulo prega, ele pode até ser popular, mas ele não é verdadeiro. Ele atrai multidões, mas ele não reconcilia o homem com Deus. Ele produz o entusiasmo da carne, mas ele não alivia a consciência da culpa do pecado. Ele enche o pecador de soberba em vez de levar o homem então ao arrependimento. E ele constrói então castelos e moradas sobre a areia, mas ele não faz nenhuma provisão para o céu, para o futuro, para a vida eterna. E esse evangelho então tem enganado muitas pessoas que às vezes são avarentas e elas se afastam de Deus em vez de se achegar ao Senhor por causa da mensagem desse falso evangelho. Esse não é o evangelho da cruz, esse não é o evangelho pregado por Paulo. O evangelho pregado por Paulo é o evangelho de quem entende que quem perde a sua vida por amor a Cristo é que a encontra, e é o evangelho que entende que se alguém quer seguir a Cristo, precisa crucificar o seu ego, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor, né? Jesus Cristo, quando esteve aqui, disse para aquelas pessoas que queriam segui-lo, né, por causa dos milagres que ele fazia, disse: olha, as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, eu não tenho nada, eu não tenho nem onde dormir. Não venha atrás de mim por causa de riqueza e por causa de prosperidade. Esse não é o evangelho que eu prego, esse não é o evangelho da cruz. Em segundo lugar, a carta de Paulo aos Romanos nos deixa claro que o evangelho que Paulo anuncia não está centralizado em milagres e em prodígios. Hoje a gente vê muitos falsos obreiros pregando o evangelho apenas para aliviar a dor do homem, a dor do corpo, mas às vezes não sara as enfermidades da alma. Eles pregam cura ao invés de arrependimento, milagre e não a fé que salva. Eles pregam sobre os supostos direitos que o homem tem e não sobre a necessidade que o homem tem de se arrepender. A gente precisa reafirmar com convicção que Deus realiza milagres. E isso é verdade, Deus realiza muitos milagres, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele vai ser o mesmo para sempre. Mas, e Ele continua tendo poder, Ele jamais abdicou do seu poder, mas o Evangelho da cruz, ele não é constituído apenas de milagres. O milagre, ele pode até abrir as portas para a pregação do Evangelho, e era isso que acontecia no tempo dos discípulos e no tempo de Jesus. Os milagres que Jesus fazia, os milagres que os discípulos faziam, eles tinham como único objetivo provar para as pessoas que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que os discípulos estavam a serviço do reino de Deus e com isso atrair a atenção das pessoas para o que era mais importante, para a salvação da alma delas. É por isso que Jesus, sempre que curava alguém, dizia para aquela pessoa: olha, você está livre da sua enfermidade e a tua fé te salvou, ou seja, perdoados estão os seus pecados. E isso é mais importante do que a cura física que eu posso te oferecer. Os milagres que Jesus fez, que os discípulos fizeram, eles tinham unicamente essa intenção de abrir as portas para o Evangelho, mas essa não é a mensagem central do Evangelho. A mensagem central do Evangelho não é a cura física, não é a resolução dos problemas do homem. A mensagem central do Evangelho é a salvação da alma, porque a alma é eterna, porque a nossa vida aqui é um tempo muito curto quando comparado à eternidade que nós passaremos
a quando partirmos daqui. E a gente precisa entender que as gerações que mais viram milagres do Senhor Jesus foram aquelas mais incrédulas, né? As 3 gerações que mais viram prodígios na história foram as pessoas que viveram nos dias de Moisés, nos dias de Elias e nos dias dos apóstolos. E essas 3 gerações continuaram incrédulas, apesar dos milagres que elas viram. Porque o milagre em si, ele não converte o pecador, ele não é suficiente para isso. Só o Espírito Santo, então, pode fazer a obra de salvação, a obra de conversão. Depois que o Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes, e isso foi um milagre, o povo continuou cheio de ceticismo, cheio de preconceito, cheio de zombaria, mas quando Pedro então se levantou e pregou o Evangelho de Cristo, aquelas pessoas então se converteram ao Senhor. Jesus não veio ao mundo apenas com o propósito de aliviar a dor do corpo, mas ele veio para salvar o homem do pecado, para salvar o homem da ira vindoura. E a sua principal missão não foi curar as pessoas, mas foi morrer na cruz e ressuscitar dentre os mortos para nos salvar. Em terceiro lugar, o evangelho da cruz, o evangelho que Paulo prega, não é o evangelho do descompromisso com o senhorio de Cristo. Existem muitas pessoas que entram para a igreja, mas elas não nascem de novo. Elas fazem parte da igreja da terra, mas elas não fazem parte da igreja do céu. Elas têm seu nome registrado no hall de membros da igreja, mas não no livro da vida. Às vezes são filhos de crentes, mas não são filhos de Deus. Às vezes foram batizadas com água, mas não foram batizadas com o Espírito Santo. São pessoas que aderiram à igreja, mas não se converteram a Cristo. Elas professam o nome de Cristo com os seus lábios, mas elas negam a Cristo com as suas obras, com aquilo que elas fazem, com a maneira com a qual elas vivem. Elas chamam Jesus de Salvador, mas elas não o obedecem como Senhor. São pessoas que frequentam a igreja, mas que não mudam de vida, que professam uma coisa e praticam outra. E há um abismo entre o que essas pessoas dizem e aquilo que elas vivem, a teologia da vida delas. E a gente tem visto hoje muito isso, muita adesão, mas pouca conversão, muito ajuntamento, mas pouco quebrantamento, muito barulho carnal, mas pouco choro pelo pecado. Os crentes entram para o evangelho, mas o evangelho não entra neles. E há crentes, então, irmãos, dentro das igrejas que não têm sede de Deus, que não se deleitam na palavra de Deus, que não oram, que não se alegram em estar na casa de Deus. Eles amam o mundo, eles amam as coisas que há no mundo, mas eles são amigos do mundo e se conformam com o mundo. E eles querem viver no mundo e na igreja ao mesmo tempo. Eles querem servir a Deus e as riquezas. Aqueles que ainda têm apetite pelas iguarias do mundo, mas nunca conseguiram experimentar o sabor do pão do céu. Jesus diz que quem comer do pão do céu nunca mais terá fome, nunca mais precisará das coisas que o mundo oferece. Aqueles que correm para as fontes do mundo jamais beberam da água da vida, porque Jesus diz que quem beber da água da vida nunca mais terá sede. Se você encontra Cristo e o conhece de verdade, você não precisa daquilo que o mundo oferece. E o evangelho da cruz de Cristo não é o evangelho do descompromisso com o senhorio de Cristo. Se você foi salvo pelo evangelho da cruz, se Cristo mudou a sua vida, se você o aceitou como Salvador e como Senhor da sua vida, você tem um compromisso com Ele. Você não vive mais para o mundo, para o pecado e para as coisas que o mundo oferece, mas você vive para Cristo, para fazer a vontade dEle, para ser luz e sal da terra. É isso que a palavra de Deus nos diz. O Evangelho é o poder de Deus para salvação, para conversão, para mudança da vida de todo aquele que crê. E é o único poder eficaz, porque é o único poder certo e garantido que nos leva ao reino celestial e ao encontro de Deus Pai. Se você já conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, analise a sua vida e o seu compromisso com Cristo. E se você não conhece,
procure conhecer esse Salvador, procure meditar na mensagem desse Evangelho, do Evangelho de Cristo crucificado na cruz do Calvário, derramando seu sangue para nos remir dos nossos pecados. Em nome de Jesus, eu espero que essa palavra fale ao seu coração nessa noite e que você possa então entender o recado de Cristo para você. Amém. Amém. Nós vamos orar nesse instante. Nós precisamos clamar a misericórdia de Deus pelas nossas vidas, pelos nossos enfermos. Quantas pessoas enlutadas, quantas pessoas enfermas. Então, nesse instante, baixe sua cabeça. Vamos colocar na presença do Senhor nossos irmãos, amigos e familiares. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó Deus, nós te clamamos nesse instante, que o Senhor venha com o seu poder sobre nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor um dia morreu na cruz do Calvário no nosso lugar. Cristo foi crucificado ali. E quando Cristo foi crucificado ali, os nossos pecados foram perdoados. Nós fomos justificados por meio da fé. Ó Deus, e nós te louvamos por isso, por essa obra de salvação. Ó Deus, e nós te exaltamos também, porque é o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário que limpa os nossos corações e que nos permite, então, acesso direto ao Senhor no nome dele, no nome de Jesus. Nós te louvamos pelo Espírito Santo Consolador que habita em nós e que, ó Deus, é o nosso elo de ligação com Cristo, com o Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa obra completa, por essa obra de salvação. E nesse instante eu quero colocar diante do Senhor, diante do teu trono da graça, onde nós nos chegamos confiadamente. Eu quero colocar a vida de todos os enfermos. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de todos eles. Ó Deus, nesse instante eu te peço, pela vida do irmão Rodrigo, da irmã Keide, da Bia. Te peço também, ó Deus, pela vida do pastor Gilberto e da sua esposa, pela vida do seminarista Walter, que está ali naquele hospital em estado grave. Ó Deus, eu te clamo também pela vida da Leci. Ó Deus, eu te peço pela vida da irmã Kellen e da sua família. Ó Deus, eu te peço por cada um que enfrenta o Covid nesta noite. Ó Deus, tantas pessoas, ó Deus, o Eudenísio. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um, que o Senhor esteja estendendo a sua mão sobre aqueles que estão enfrentando outras enfermidades também. A Regina, a Lindaura, o irmão Feliciano, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. Ó Deus, traz salvação, traz cura, ó Deus, traz restabelecimento. Ó Deus, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de encontrar o Senhor, que o Senhor traga salvação. Nós te clamamos, ó Deus. Te clamamos também pela vida da Viviane e da sua família. Ó Deus, eu te peço por cada um, por aqueles, ó Deus, que nesse momento estão necessitados, ó Deus, da cura das enfermidades, sejam ela Covid ou qualquer outra, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus. Senhor Jesus, eu também te peço nesse instante, pelas famílias que estão enlutadas. Ó Deus, abençoa a família da Amanda, a sua mãe, nesse momento tão difícil. Abençoa também, ó Deus, a família da Sara. Ó Deus, coloca a tua mão de poder sobre a família da Sara, traz conforto, traz consolo, ó Deus, para sua mãe, para suas irmãs, para todos os seus familiares, que o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja presente. Ó Deus, eu também quero te pedir nessa noite, ó Deus, pela família da irmã Elcia, da irmã Rose, pelos meninos, ó Deus, pelo Daniel, Rodrigo. Ó Deus, eu te peço por cada família que tem enfrentado esses momentos de tamanha dor, os pastores, ó Deus, que têm falecido, seus familiares, suas esposas, aquelas esposas de pastor também que faleceram, aquelas pessoas que têm perdido a vida para o Covid, tantas e tantas e tantas pessoas. Ó Deus, tem misericórdia de cada uma, abençoa, coloca a tua mão de poder.
também. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida da Ana Carolina, pelo milagre que o Senhor fez nela, e nós jamais poderemos deixar de agradecer ao Senhor por essa tão grande bênção. Te agradecemos também pela vida do Wilson, pelo teu poder ter se manifestado na vida dele, ó Deus, ali. E nós te exaltamos por isso. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem respondido às nossas orações, porque o Senhor tem nos abençoado e nós cremos nisso. Ó Deus, nesse instante nós queremos te pedir também que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, aquelas famílias que estão procurando trabalho, que estão passando por momentos de dificuldades financeiras. Ó Deus, o Senhor é grande também para abrir portas para a irmã Kellen, para a Rosa, para a Graziela. Ó Deus, para cada um que nesse instante precisa de uma resolução na sua vida profissional e na sua vida financeira. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, abre portas, ó Deus. Coloca, ó Deus, a tua mão de poder e ajuda e abençoa a cada um. Que a tua presença, que o teu poder se manifestem. Ó Deus, te peço também pela vida da Ana Luísa, aquela jovem que vai fazer aquela cirurgia do coração. Abençoa ela, abençoa a sua mãe, a sua família, ó Deus, para que tudo saia, ó Deus, de acordo com o teu propósito, com a tua vontade, que ela possa então ser curada daquela enfermidade. Ó Deus, eu também te clamo por aqueles, ó Deus, que não te conhecem, por aqueles que ainda não experimentaram o poder do teu evangelho, que nessa noite o teu Santo Espírito venha visitá-los e que eles possam entender do que, ó Deus, eles realmente precisam. Abençoe meu marido de Fátima e a sua família. Ó Deus, a tua serva tem colocado diante do Senhor a sua vida. Então tem misericórdia da vida da sua família. Ó Deus, que esteja abençoando as suas filhas, o seu neto, o seu cunhado, digo genro, seu irmão. Abençoa, Senhor, a cada um. Família do irmão Tim, a família da irmã Helenita. Também quero te pedir pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças e seus familiares. Tem misericórdia dos esposos das nossas irmãs também. Manifesta a tua salvação no nosso meio. Ó Deus, nós te clamamos por salvação daqueles que não te conhecem. Ó Deus, nós te clamamos que o Senhor mude cada vida. Abençoa a Juliana e sua família. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, eu te coloco na tua presença nesse momento também, de uma maneira muito especial, a vida da Sara Luiz. Ó Deus, que o Senhor traga para ela não só cura física, mas cura espiritual. Transforma aquela vida, transforma aquele coração. Ó Deus, fala com ela, onde ela estiver. Ó Deus, tem misericórdia. Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço e eu te exalto, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e porque o Senhor é o Deus em quem nós podemos confiar. O Senhor é a força da nossa vida, o Senhor é a luz da nossa alma. Nós não temos do que ter medo, porque o Senhor está sempre presente conosco. Abençoa todos que nos assistem. Sei, ó Deus, com o teu povo, com as pessoas que estão te buscando nesse momento. Ó Deus, abençoa a Dona Cecília, abençoa a família da irmã Miriam Genu, da Albiana, do Giovanni, da Laura, o Rosiron, a Cidinha. Ó Deus, tia Tereza, cada um, coloca as tuas mãos de poder sobre as nossas vidas e nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe a sua família nesta noite, e amanhã nós estaremos aqui outra vez na nossa... Não, amanhã é quarta, né? Então nós não temos devocional, nós teremos culto de oração, 7h30. Então você participe conosco do nosso culto de oração amanhã às 19h30. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Onde todo que chega
explicar, pecado se paga.